Fala galera, belezinha? Bem, o vídeo de hoje vai ser um videozinho mais curto, vai ser um vídeo sobre um tipo penal somente que a gente tratou em sala, vai ser sobre o crime de instigar, induzir ou auxiliar ao suicídio, beleza? Bem, o artigo 122 vai falar desses três verbos e a primeira coisa que a gente tem que fazer é que suicídio não é crime, ok? O que é crime é praticar qualquer um desses verbos onde o resultado vai ser a pessoa tirar, ceifar a sua própria vida. Então, primeira coisa que a gente tem que destacar: quem pode ser o sujeito ativo desses verbos? Qualquer pessoa. E o sujeito passivo? Uma pessoa com discernimento. Lembrando que eu gosto de seguir inútil, hoje nós vamos divergir um pouquinho, mas eu gosto dessa ideia também inicial, de que o sujeito passivo é uma pessoa com discernimento. Porque se a pessoa não tiver discernimento, quer dizer, se for totalmente incapaz, aí eu não estou falando de instigar ao suicídio, mas sim de praticar um próprio homicídio, ok? Bem, sobre os verbos, induzir é criar uma ideia na cabeça, ela vai ser induzida a pensar isso. Instigar é fomentar a ideia. Fomentar quer dizer que a ideia já existe. E o auxílio é qualquer apoio material para que a pessoa alcance essa finalidade, ok? O tipo penal vai prever duas hipóteses, uma como resultado morte e outra como resultado lesão corporal. Não se admite aqui a modalidade tentada nem a modalidade culposa, bem como se dos verbos induzir, instigar, auxiliar derivarem lesões corporais de natureza leve, por exemplo. Somente as lesões corporais com natureza grave vão incorrer no tipo penal de instigar, induzir ou auxiliar. Bem, no caso do suicídio, eu tenho dois elementos. Um, o subjetivo, que é a pessoa querer, e o outro objetivo, que é a morte. Então, o suicídio, ele sempre vai atrair duas elementares. Uma subjetiva, do indivíduo querer, e uma objetivo, que vai ser o resultado morte. Bem, o elemento subjetivo, a intenção do tipo penal, vai estar consumado com dolo, ou seja, intenção de agir. A culpa não existe modalidade culposa e deve-se ressaltar que o ânimos jocante, ou seja, fazer piada, falar assim: pô, cara, o Flamengo perdeu, hein? Eu acho que você tinha que se matar. Caramba, bicho, não acredito, tu errou aquela questão, se mata. Quando o intento for jocante, ou seja, de fazer uma piada, eu não vou poder falar que está presente o dolo. E como não admite culpa, eu não vou ter modalidade desse crime constituído, tranquilo? Porque o crime não admite a modalidade culposa, seria a modalidade atípica. Bem, sobre a omissão. Normalmente a doutrina é uníssona em falar que ele é um crime comissivo, ou seja, precisa de uma ação. É verdade, de fato trata de verbos, de ação, mas a grande parte da doutrina entende que a omissão também poderia ser uma das modalidades de consumação desse delito. Mas sobre qualquer tipo de omissão? Não. A omissão seria o dever de agir. Então a pessoa que tem o dever de agir para coibir que seja consumado aquele ato, ela, na ausência do cumprimento do seu dever de agir em razão da função, ela também estaria incorrendo na hipótese do artigo 122. E aí Nutt ainda traz uma hipótese atrelada ao incapaz, ou seja, o pai que deveria estar cuidando da criança, e aí ele, sabendo daquela situação, ele vai lá e ele deixa de fazer, um ato propositalmente para que a criança atinja a sua finalidade. Então o pai seria o responsável, e aí nesse caso, quando ele faz isso, estaria incorrendo essa modalidade de omissão. Tranquilo? Então o pai que deixa o seu filho, ele também tem o dever de agir, de cuidar sobre o seu menor, e aí ele teria que, tranquilo? Essa é uma posição do Nutt acerca da omissão, muito embora haja divergência doutrinária. Bem, sobre os pactos de morte. Primeira coisa, roleta russa. Aquele que fornecer a arma, sabendo que as pessoas vão fazer uso dela para a roleta russa, já vão incorrer no artigo 122. Aqueles que participam, salvo que morreu, porque morreu, né? Aqueles que participam também vão incorrer no tipo previsto no artigo 122. Agora, se eu estou fomentando aquela brincadeira, eu peguei lá o meu 38, enchi ele de balas, quer dizer, logo no primeiro disparo ele vai atirar. Eu cerceei qualquer hipótese
de que dê errado. Então eu preenchi todas as balas, ele vai atirar. Se eu faço isso, a pessoa não vai responder por instigar, porque na hora que o indivíduo for pegar a arma e der o tiro, a bala vai sair. Então ele vai correr o delito de homicídio, ok? No caso de veneno, se eu emprego o veneno, eu dou o veneno para que todos realizem o ato, eu vou estar ali instigando. Se eu vou lá e faço, que eu entrego, no sentido de, eu vou dar o veneno para cada um. Então eu vou chegar, eu vou te fazer beber, vou chegar, eu vou te fazer beber. Ainda que a pessoa queira, quando eu tomo a ação para mim, eu aplico o veneno, eu dou o veneno, eu vou ser o sujeito de ação. E em sendo sujeito de ação, tem que lembrar que no caso do suicídio, a própria vítima tira a sua vida. Quando eu exprimo uma ação de fazer com que o resultado morte chegue, eu vou lá e coloco o veneno para a pessoa, eu injeto o veneno para a pessoa, ainda que seja uma seita, todos nós decidimos nos matar e eu vou lá e vou aplicar veneno em todo mundo. Se eu ficar vivo, eu vou responder por homicídio. Tranquilo? Bem, daí sobre as causas de aumento, eu tenho um motivo egoístico, por exemplo, a pessoa te tem como herdeiro e tu vai lá e induz ela a se matar, então essa pena vai ser aumentada. Causa de aumento, terceira fase. E aí eu tenho aqui, quando eu falo de vítima menor ou com resistência diminuída. Vítima menor entende menor de 14, ou seja, 13 para baixo. Bem, parte da doutrina entende que quando eu falo de lei menor de 14, 13 para baixo, já estaria incorrendo nessa hipótese de causa de aumento. Mas olha só, o sujeito passivo não é a pessoa com discernimento? Então, eu posso falar que uma criança de 6 anos tem discernimento? Bem, a depender da sua ação, nenhuma, até porque ela é totalmente incapaz, ela é uma criança. Agora, se estou falando de 13, eventualmente eu vou lá e falo, o cara vai lá e fala, vai lá, pula da janela porque tu vais voar. E a criança tem 13 anos, ela, em tese, ela tem discernimento para saber que ela não vai voar, então que ela não vai estar flutuando. Mas se eu falo de um menor, 6 anos, 7 anos, às vezes essa criança não tem. E quando ela não tem nenhum discernimento, aí eu não vou estar incorrendo nessa modalidade de instigar, mas sim do próprio homicídio, beleza? E aí a outra parte é com resistência diminuída. Então se a pessoa usou drogas, se a pessoa está alcoolizada, o cara tomou um chifre, está lá sofrendo, bebão, loucaço. Então eu falo, cara, bicho, o que salva corno é se matar. Então o cara tomou o chifre, está lá sofrendo, arrastando os chifres no asfalto. Aí tu vai lá e fala, bicho, corno, bicho. O negócio é morrer mesmo, porque os meninos lá são tudo do Ricardão. E é isso aí. Então se eu fosse tu, eu me matava logo. Tu tá me instigando, a pessoa tem a resistência dela diminuída porque ela tá mais suscetível a isso por estar embriagado. Então você vai ter essa causa de aumento de pena também. Então o cara tá doidão lá, várias drogas na cabeça, tá vendo os outros derretendo. Eu falo, pô bicho, tô doidão. Caraca, aí tu vai lá e fala, bicho, pula dessa ponte aí que vai dar bom, que você nunca vai ver ninguém, ó, aí acabou. Aí o cara vai lá e pula e se mata. Bem, nessa hipótese também eu tenho uma redução da sua resistência, então vai incorrer na causa de aumento. Agora, quando a pessoa não tem como resistir, ou seja, ela é totalmente incapaz, o cara tem um estado de debilidade mental a ponto dele não poder ter discernimento, lembra, aí eu não vou estar falando de instigar, induzir, auxiliar, porque a pessoa não tem discernimento, ok? É totalmente diferente. Existem graus de depressão que podem ser tratados com essa hipótese, graus de debilidade mental que podem atrair essa hipótese, tranquilo? E aí, por fim, uma coisa interessante que seria a greve e a questão da religiosidade. Bem, greve de fome. Greve de fome é um exemplo estranho, porque dificilmente uma pessoa vai morrer de greve de fome. Se ela fizer greve de fome sozinha em casa e morrer em razão disso, enfim, então foi um suicídio patente. Agora, se a pessoa vai a público e vai fazer greve de fome e vem a alcançar o resultado morte, as pessoas ao redor dela que estavam estimulando essa greve de fome vão responder pelo tipo do artigo 122, porque estavam lá instigando, ou então até induziram essa ideia, beleza? E no caso, por exemplo, da pessoa estar com greve de fome e ninguém tomar nenhum tipo de ato, aí eu tenho que analisar a responsabilidade, se vai ser uma omissão de socorro, se foi um médico, se ele tinha o dever de agir e ele não cumpriu, então eu tenho que analisar o caso em concreto. E no caso da religião, pensa na questão da hipótese de testemunho de Jeová. Eles não aceitam transfusão de sangue, ok? Então, deixar de realizar o procedimento quando
devidamente notificado de que o paciente não quer, o paciente vai lá e fala, não quero transfusão de sangue. Isso daí pode ser auxiliar ao suicídio? Não. Não constitui auxílio ao suicídio, porque a vontade do agente já foi exprimida quando ele tinha discernimento. Então, ele optou por não. Um exemplo mais claro disso é no caso da ortotanária. O cara chegou lá, que nem o Deadpool, chegou no hospital e viu que tem câncer em tudo que é canto. Terminal, quanto tempo de vida tu tem? 1 mês. Mas se ficar internado, às vezes a gente consegue prolongar, tem cura? Não. E o cara vai lá e prefere não fazer. Então, o médico não pode obrigá-lo a ter um tratamento. Okay? Então, nesse caso, eu tenho a hipótese da religiosidade incorrendo para afastar essa questão do auxílio ao suicídio. Tranquilo? Bem, meus queridos, então, por hoje é só. Esse tema da religiosidade é muito interessante, tem muita divergência, acho que vale a pena dar uma aprofundada, tranquilo? Porque eu tenho uma modulação de efeito de bem jurídico tutelado à vida, com liberdade de religião, até que ponto o Estado pode interferir dentro da sua religiosidade. Então é muito importante a gente estar pesquisando e trabalhando sobre isso, ok? Bem, agradeço a presença de vocês e até a próxima.